Fala, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui, e hoje nós vamos continuar falando do Iluminismo, sim, o Iluminismo. No nosso vídeo passado, a gente terminou falando sobre Montesquieu, sobre os três principais, né, pensadores do Iluminismo, e eu destaquei Montesquieu, Rousseau e Voltaire. Iniciei até falando um pouco sobre o Rousseau, aliás, sobre o Montesquieu, desculpem. Comecei falando um pouco sobre o Montesquieu e falei do conceito de tripartição do poder, que é você tirar todo o poder que ficava concentrado numa única pessoa, ou seja, o rei ele fazia o que ele queria e ponto, não tinha ninguém que pudesse reprimi-lo, e divide esse poder em três esferas: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, que isso é a base de qualquer sociedade democrática do mundo ocidental, certo? Ou seja, o poder legislativo, ele é o responsável por poder criar as leis. A gente tem o poder legislativo aplicado em instâncias menores, como os municípios, no caso os vereadores, em instâncias medianas, os estados, no caso os deputados estaduais, e a gente tem esse poder legislativo aplicado em altas instâncias, né, que seriam as federais, no caso deputados e senadores. E esse poder legislativo é o responsável pela criação das leis. Cabe ao legislativo legislar, ou seja, criar leis, pensar em propostas de melhoria da sociedade. E, além de tudo, é o legislativo responsável por fiscalizar o uso do poder executivo, ou seja, o poder de quem, de fato, administra no exercício do cumprimento das leis. O poder executivo, ele é responsável por executar as leis que são criadas no legislativo. No caso do Brasil, a gente percebe para parar do Brasil, em instâncias menores o legislativo são os prefeitos, o executivo são os prefeitos, em instâncias medianas o executivo são os governadores, em instâncias maiores o executivo é o presidente da República. Este não pode fazer o que ele quer. O presidente ele não pode fazer o que ele quer. Nenhum, nunca pôde. Certo? Ele depende de prerrogativas que são criadas no legislativo para poder governar. Ele cumpre leis que são criadas lá no parlamento, na Câmara. Certo? Ele não pode chegar e fazer o que ele quer. Imagina se o presidente fizesse o que ele quisesse. Seria um problema, né? Pois bem, então para isso que existem 512 cabeças pensando, claro que a maioria ela é pré-determinada, para poder ou frear determinadas práticas ou criar outras práticas ou mudanças de atitudes. Por isso os poderes eles se autorregulam. Se o representante do executivo, né, um presidente, no caso do Brasil, ou até um rei em determinados países, ele for tomar alguma prática descondizente com aquilo que é correto, ele for tomar alguma prática errônea, cabe ao legislativo impedi-lo, certo? Podendo chegar até a questão do processo de impeachment, certo? No caso do executivo, ele também tem prerrogativas que ele pode frear a ação do legislativo. Se o legislativo criar alguma lei que ele julga errado, ele tem o poder de veto. Agora, depois de vetado, né, volta para a Câmara e eles podem derrubar o veto do presidente. Mas eles têm a função de se autorregularem. Eles têm a função de se autogovernarem, de se auto-administrarem. Esta é a função dos poderes. E o terceiro poder é o judiciário. Este tem a prerrogativa de julgar as leis. Então, assim, o poder legislativo ele cria as leis. Se o judiciário ele vai simplesmente determinar quem é culpado, quem é inocente, em caso de descumprimento desta lei, que são criadas no legislativo. Isso inclui o chefe do executivo. O judiciário ele tem sim o poder de julgá-lo, certo? Então, assim, o poder que antes era concentrado numa única espécie, numa única esfera, numa única pessoa, que era o rei, agora é tripartido. Para que esses poderes tripartidos, eles juntos, eles tenham a prerrogativa de se fiscalizarem, de poderem juntos propor melhorias para a sociedade. Eles podem se autofiscalizar e se autorregular, certo? Para que nenhum seja superior ao outro. E isto é importante por demais, certo? Não existe poder maior, poder menor. Os poderes eles têm que ser harmônicos, certo? São iguais e harmônicos. Um serve para fiscalizar e regular o outro. Então, assim, para quem não sabe, certo? Governador,
prefeito e presidente não pode fazer o que quer. Por isso que quando você vai votar, é importante você pensar o seu deputado casado às ideias do seu presidente, do seu governador, porque senão ele não tem condições de governabilidade, certo? O poder legislativo ele tem uma função importante e infelizmente é o que a gente menos presta atenção, certo? Bom, então essa é a função da tripartição do poder, pensada por Montesquieu. Tirando todo o poder da mão de uma única pessoa, no caso o rei, ele não poderia fazer mais o que ele queria. Ele teria que até ele teria que obedecer leis. Até ele teria que obedecer leis, julgadas, claro, pelo poder judiciário. Na época do antigo regime, do absolutismo, o rei ele também julga as leis. Então ele pode infringir a lei que ele quiser. Quem cria as leis é ele, e quem julga também é ele, então não dá em nada. Certo? Montesquieu ele faz essa tripartição do poder pensando neste aspecto, neste viés, nesta importância. Aliado a isso, a gente tem um segundo pensador iluminista mais importante, certo? Que é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele é um cara conhecido como filósofo contratualista e ele escreve um livro chamado Contrato Social, obviamente. E é interessante que Rousseau ele diz o seguinte, que a soberania está no povo. A soberania de uma nação não está no chefe do Estado, não está no rei, não está no presidente. A soberania está em mim, está em você, está no povo. É o povo que se unir. Se o povo ele se une, se ele tem a compreensão da sua situação, das suas reivindicações e da sua necessidade, se o povo ele se une, ele derruba qualquer político. Então, assim, a soberania está no povo, não está no rei. O rei dizia, quem manda aqui sou eu, soberano sou eu. Não é. A soberania está no povo. Se o povo se une, qualquer chefe político ele cai, ele tem medo. Um rei, um presidente, o que for. Qualquer um, ele pode estar armado, ele pode ter o exército nas mãos, ele pode fazer o que ele quiser. Todos têm medo do povo nas ruas, todos têm medo do povo se unindo. Então, assim, a soberania ela está no povo. A soberania está no povo. A soberania não está em qualquer um. A soberania está em nós. E é o que Rousseau defende, certo? O povo tem o direito de fala e o rei é obrigado a ouvir estas falas, certo? Se o povo cria essa consciência dos seus direitos, ninguém vai roubá-los. Ninguém. Mas depende de uma ação de consciência nossa, do coletivo, não só do individual, certo? O terceiro, Voltaire. Voltaire é um cara sensacional, né? Como eu disse a vocês, ele chegou a chamar a igreja de infame, na época que a igreja queimava pessoas em praça pública, ele disse que a igreja era uma infame. Ele passou a perseguir... Não chegou, ele passou a ser perseguido, aliás, melhor dizendo, por conta disto. Mas ele dizia o seguinte, vou até ler para vocês, que defendia que o rei, ele deveria servir o povo, não o povo, ao rei. E, além de tudo, Voltaire é defensor das liberdades civis e religiosas. Ou seja, você tem o direito de fazer o que você quiser. Faça o que você quiser, civilmente, desde que o que você quer fazer não interfira na vida de outra pessoa, obviamente. E religiosamente, então, nem se fala. Voltaire, ele não se chegava a se autoafirmar cristão, também não era ateu, ele se dizia um teísta, ou seja, ele acreditava numa ideia de divindade ligada à força da natureza. Ou seja, Deus está em tudo, Deus está em qualquer coisa, Deus ele é tudo. E o conceito de religião e de divindade que o Voltaire acreditava não é esse mesmo conceito cristão que a igreja falava, da divindade clara, específica. Ele acreditava num Deus que estava em tudo e não se metia na vida de ninguém. Certas pessoas elas têm liberdade para fazer e agir da forma que acham própria, da forma que acham necessário. E Deus ele está lá, certo? O conceito de fé do Voltaire é ligado a isto, certo? Aliado a isto, nós temos as experiências de iluminismo aplicada na ciência, que é uma coisa importante para a gente destacar. Tá? A gente tem, vou até ler para vocês, o avanço das ideias iluministas por conta destes pensamentos na ciência, a busca da razão, ela gerou um aumento de produções científicas, gerando assim a chamada revolução científica. Né? Alguns exemplos, a gente tem o Lavoisier, que ele elaborou, graças à influência das ideias iluministas, da busca da razão. Até então,
até então, a lista mais extensa de elementos químicos elaborados por Lavoisier. Sim. A gente tem outro exemplo do francês Geoffroy, que construiu o primeiro navio a vapor em 1776, certo? No século XVIII, o primeiro navio a vapor, porque antes os navios eram a vela, né? Então, assim, se tem vento para o navio se movimentar, beleza. Se não tem, você fica parado no meio do oceano até ter vento. Se chama chamadas calmarias, que as pessoas morriam de medo dela. Graças a Geoffroy, isso foi um obstáculo superado, certo? E a igreja, claro, passou a ser inimiga do movimento, né? Porque é o seguinte, ela se considerava afrontada pelo avanço dessa ideologia, ou seja, um pensamento que prega que a igreja não tem que ter toda autoridade, um movimento que dizia que a igreja tem que se meter nas coisas da igreja, o Estado nas coisas do Estado, que a igreja ela tem que se meter na vida dos fiéis que querem ser fiéis a ela e não no meio da sociedade. A igreja passou a achar isso e considerar isso uma afronta. Isso é um absurdo. Isso não pode ocorrer, isso não pode acontecer, certo? Então, assim, além de tudo, o iluminismo ele desmistificou muitas coisas da religião. Muitas coisas. A religião ela passou a ser extremamente desmistificada pelo movimento iluminista. Ou seja, assim, a igreja falava as verdades dela, os argumentos dela, as coisas dela, e o movimento iluminista ele vinha com a prerrogativa. Epa, isso é um saber científico? Não. Não se leva em consideração. Pode-se provar o que está dizendo? Não. Então não se leva em consideração. Então o iluminismo ele vinha com essa perspectiva, certo? De desmistificar coisas que a igreja falava. Obviamente a igreja viu isso como um absurdo e obviamente ela buscou ao máximo sufocar o movimento. Agora sim, né? Um pensamento desse ele gerou na sociedade uma abertura de olhos. As ideias de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire geraram um impacto muito grande na sociedade e começou a ocorrer na Europa vários movimentos pela derrubada de vários reis. Vários reis eles passaram a ser derrubados por serem absolutos e a igreja ela foi muito reprimida. Então, assim, o iluminismo ele teve um impacto cultural, social, filosófico muito grande na Europa, a ponto de os reis eles estarem perdendo a coroa por conta disto. Para vocês terem ideia, certo? Passou a ocorrer um movimento na Europa como reação ao iluminismo chamado despotismo esclarecido, que é o seguinte: o iluminismo ele passou a derrubar os reis que não concordavam, certo, com as práticas das ideias iluministas. A população começou a se revoltar. Então, assim, houveram muitas quedas de monarquia na Europa. Como consequência, os reis que ficaram no poder, né, alguns, eles, para fugir disso aí, eles começaram a criar esse movimento do despotismo esclarecido, que é o seguinte: reis que continuavam sendo déspotas, obviamente, ou seja, absolutos, mas eles passaram a pegar conceitos iluministas e aplicar o seu estilo de governo para poder se manter no poder, certo? São as mudanças de tempo. Por exemplo, a introdução de saberes técnicos científicos, alguns até contratavam filósofos iluministas para darem conselhos, para saberem a forma de administrar e conduzir o povo. Então, despotismo esclarecido vai ser esse fenômeno, certo? Que aí a gente ouvindo assim a priori parece até contraditório, né? Puxa, é contraditório. Eu, particularmente, eu considero contraditório. O iluminismo pregava contra a queda desses reis absolutos, e agora esses reis absolutos, alguns contratam filósofo iluminista para continuarem governando e se cair do poder, para tomarem medidas que os protegeriam da queda, ou seja, governassem de uma forma que eles pudessem permanecer e continuar no poder, certo? A gente tem um exemplo do Marquês de Pombal, que fez isso em Portugal, que governou Portugal durante o reinado de Dom José e Dona Maria, mas Dom José, ele, por problemas de saúde, né, Marquês de Pombal ele fica governando Portugal, que era o rei, né? A gente tem Catarina II da Rússia, que faz esse tipo de coisa. Então, vou ler aqui para vocês uma anotaçãozinha que eu fiz, que diz o seguinte: que déspota é uma pessoa que exerce todo o poder, de forma autoritária, de forma absoluta, e com a ascensão das ideias iluministas, muitos reis, por meio de revoluções, foram removidos do trono. Por conta disso, alguns soberanos começaram a se apropriar das ideias iluministas, governando inclusive com o auxílio destes filósofos no poder.
A gente tem também o exemplo dos reinos ibéricos, que ficou caracterizado por Dom José, né, que adoeceu e, portanto, Marquês de Pombal ele foi um grande déspota esclarecido, ele administrou usando o aparato científico que ele tinha, certo? E no caso de Catarina II, que eu acabei de dar o exemplo a vocês, ela inclusive ela chega a contratar e receber Voltaire, certo? Bom, amores, é isto para vocês. Um abraço, um beijo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo, tá? Tchau, tchau.